Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amados irmãos e amigos que costumeiramente nos acompanham através deste canal para estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD. Neste trimestre, estamos aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. Daniel, que é um profeta muito atual e que nós tomamos por base para falarmos sobre a igreja dos dias que estamos vivendo. Quero de antemão avisar aos queridos, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando que infelizmente na aula anterior eu não pude fazer a gravação. Haja visto, eu fiz uma agenda para uma viagem e nessa viagem eu me prolonguei para outras cidades. Inclusive quero deixar aqui o meu abraço aos amigos que fiz na cidade de Siqueira Campos, no norte do Paraná, também em Salto do Itararé, aos amigos de Ourinhos e também aos obreiros daquela região. Que Deus continue abençoando os nossos amados amigos e irmãos que ali estão. Só por esse motivo não fiz a gravação, porque essas viagens são muito extensas e por fim nós regressamos muito cansados. Mas hoje regressamos aqui para então falarmos da lição de número 9. A lição de número 9, proposta para domingo próximo. E tem por título Prenúncio do Tempo do Fim. O textual se encontra no capítulo 8, que é o capítulo em que estamos. Nós falamos nos primeiros capítulos, sendo eles mais narrativos e históricos do livro do profeta Daniel, e agora damos entrada aí à parte escatológica do livro do profeta. Desta feita, então, fazemos aqui a leitura e o estudo do capítulo 8, que deve ser feito com leitura e deve ser feito com muito cuidado, porque são visões escatológicas. O textual então está no capítulo 8, proposto, e no versículo 19, que diz: E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim, que é na verdade o título da lição, o prenúncio do tempo do fim. O texto para a leitura, então, como já mencionamos, será feito no versículo 1, depois pulam 2 versículos e se continua no versículo 3 até o versículo de número 11. Logo no início, nós temos a identificação com o período em que Daniel está falando. Daniel está falando no ano 3º do reinado do rei Belsazar, e esse contexto é muito apropriado falarmos para que não haja confusão, não é? Da continuidade aqui do capítulo anterior, na lição de número 8, que foi falado sobre os impérios mundiais e o reino do Messias, que também dava a identificação do profeta Daniel no período em que ele estava. Quando Daniel está narrando o capítulo 8, ele cita mais uma visão, não é? Ele diz que levantei, no versículo 3, então levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Ou seja, está falando de reinos, não é? Este animal simbolizado aqui, os reinos que estão aqui, os reinos Medo e Persa, e ele está falando de seus respectivos reis, está falando dos seus respectivos reis. Bom salientarmos que Ciro é quem é o chifre maior, não é? Aquele que está um pouco mais elevado e que vem cronologicamente aí posterior a Dario. Ciro é quem sucede a Dario, então
essa é a explicação da primeira visão. Logo em seguida ele vê se aproximar, vir, não é? Um outro animal que é um bode. Um bode vem e com muita velocidade e uma grande ferocidade para perante o carneiro, e por fim diz o versículo que ele então ele amedrontava, praticamente essa é a ideia, não é? Ele amedrontava o carneiro. O versículo 7 diz: e vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Ora, bom lembrarmos que não vamos a ter propriamente dito a história, porque temos outros comentaristas aí que já fizeram isso. Inclusive temos até no YouTube aí um livro, um filme, melhor dizendo, do livro do profeta Daniel. Bom entendermos aqui, acho que prestarmos um pouco mais atenção, que o reino citado ou mencionado como sendo do carneiro aí, ele era forte, ele dava as suas marradas, não é? Para as regiões que ele cita, para as regiões da terra, e diz que nenhum animal podia estar diante dele, ou seja, ele era um animal que vencia pela impostação, ele vencia pela postura de manter aquele reino, não é? Ele disse que não havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, a sua, e se engrandecia, diz o versículo 4. Ou seja, tudo isso era de forma de impostação de um poder. Por que eu digo isso? Porque logo quando vem o bode na visão de Daniel, o profeta, o bode vem contra ele com ímpeto e diz que o carneiro então não pôde detê-lo, não pôde ficar de pé diante dele, não é? E disse que no versículo 7, não havia força no carneiro para parar diante dele. Ou seja, todo o portentado, toda a força do carneiro, toda a ostentação, de nada serviu para resistir o reino que vinha contra ele, que é simbolizado pelo bode, e acredita-se ser a Grécia, não é? Os gregos aí então, na figura de Alexandre o Grande, é quem veio contra esse reino, Ciro. E ele então venceu. A impostação, a postura não serviu para nada perante uma força que vem posterior. Sempre foi assim, sempre será assim. Todo reino imposto pela força, imposto de forma humana, eles estão fadados a terem alguém que os vença, não é? Assim tem sucedido em toda a história. E então vem o bode e vence esse carneiro. Lógico que depois desse carneiro nós temos aqui a entrada da outra parte da visão, que é do pequeno, né? Da ponta pequena que surge. Daniel então vê surgir quatro pontas saem daquele chifre que foi quebrado, que estava entre os olhos. Ele é quebrado, que é o próprio Alexandre, segundo os historiadores, e daquele chifre nascem quatro. Dos quatro chifres, uma ponta sobressai, não é? E então acredita serem os soldados de Alexandre, ou melhor dizendo, os generais de Alexandre, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Na história existem grandes indícios de que realmente esses generais de Alexandre tomaram parte de cada uma das regiões que pertenciam ao reino desse grande imperador que foi Alexandre o Grande. Porém, então esses generais fazem uma divisão de terras aí, não foi muito pacífica, não é? Cada um dominou uma região, e Daniel então vê essa ponta pequena crescer muito e ela se direcionar para a terra formosa. E acredita-se então que essa pequena ponta seja Antíoco Epifânio. Bom, quem for estudar essas questões das datas,
dar uma boa analisada, porque encontra-se algumas objeções, principalmente por alguns adventistas, com relação à datação. E ontem aqui eu estudando sobre esse assunto, é um assunto muito vasto, porém há alguns adventistas que não concordam com que seja Antíoco Epifânio por causa da datação, da cronologia, e por causa do livro dos Macabeus, livro esse que são apócrifos, não é? Porém são aceitos como históricos. E no livro dos Macabeus, no primeiro livro dos Macabeus, tem a narração do governo de Antíoco Epifânio e dos seus feitos, da profanação, da objeção dele com relação aos sacrifícios e a circuncisão. Se eu não me engano, no versículo 59, 60 e 61 do capítulo 1 da carta do livro, ele fala muito sobre esse acontecimento de Antíoco Epifânio, dessa perseguição. Então, é bom aqueles que quiserem ou têm alunos que são um pouco mais exigentes e querem entrar um pouco mais nessa história, seria bom então que os nossos amados irmãos e professores dessem uma lida aqui nesse livro dos Macabeus, para terem uma noção, ainda que seja uma noção mínima, sobre esse acontecimento. Se eu não estou enganado, realmente é isso, é o versículo 59, 60 e 61 de Macabeus. Pois bem, resolvendo essa questão de Antíoco Epifânio, dá para se entender essa questão da profanação do templo e logo em seguida da purificação do átrio, que se dá logo depois de 3 anos e 2 meses, não é? Há uma grande purificação do templo. Historicamente, ele é vencido, não é? Quando ele tenta fazer suas alianças, ele faz amizade com todos esses generais, com todos esses homens, e por fim, sorrateiramente, ele começa a dominar os reinos e juntar aquilo que havia sido diluído. Por fim, a família Macabeu, Matatias Macabeu, é quem se levanta contra o domínio de Antíoco Epifânio. Então surge toda a história da família Macabeu. O Antíoco Epifânio é uma prefiguração do anticristo, não é? Da tentativa de se opor àquilo que é de Deus, aquilo que se chama por Deus, e a tentativa da divinização humana, não é? É o que Antíoco Epifânio também tentou fazer. Foi um homem muito rude, muito mau, um homem que cometeu diversas atrocidades e causou muitas mortes. No seu período, muitas pessoas morreram de forma muito cruel. Então ele prefigura o anticristo, é um protótipo do anticristo. Falando já do anjo Gabriel, é comum entre nós aceitarmos a aparição de Gabriel na Bíblia Sagrada e também de Miguel. Demais nomes para seres angelicais são descartados no nosso meio. Nós não acatamos essa multiplicidade de nomes de anjos que tantos andam dizendo por aí, e também dos textos apócrifos. São os únicos que estão corroborados também com a literatura judaica séria, não é? Que fazem parte do cânon judaico. Não digo das rabínicas, porque também há muita literatura rabínica que fazem inclusão de outros nomes. Haja visto, temos que ter muito cuidado com a literatura rabínica, por haver ainda muito misticismo no meio rabínico, ou dos escritos rabínicos. Há muita coisa mística, há muita coisa que não serve para a Igreja de Jesus Cristo. Por fim, fala-se então do tempo do fim. No capítulo 8 e o versículo 17, vamos ler, ele diz o seguinte, capítulo 8, versículo de número 17:
E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Com relação ao fim do tempo, nós entendemos aqui pela lição que esses governantes, esses homens citados aqui, fizeram parte somente daqueles períodos ali, e que são os períodos que antecedem a vinda do Messias, que é Cristo Jesus bendito para sempre. Sendo assim, eles são homens e o tempo desses homens já passou. Haverá necessidade de estudar agora o Apocalipse e juntar algumas coisas citadas em Daniel que se aplicam ainda ao Apocalipse. Se mais algum irmão estudioso quiser fazer aí um estudo maior sobre essa relação entre a profanação do templo, o fim dos holocaustos e juntar isso ao Apocalipse e trazer para o período do anticristo, também será válido, não é? Eu não vou entrar nesses meandros porque não é o nosso intuito. Ficamos apenas com essas questões e lembrando que apenas o reino do Messias para nós é um reino que não terá fim. Os reinos humanos vão ter o seu fim, porém o reino do Messias, que é Cristo Jesus, bendito eternamente, não terá fim. É um reino sempiterno. O reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Conforme termina o comentarista da lição, citando o capítulo 7, versículo 27 do profeta Daniel, que já foi estudado na lição anterior, ele diz: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, é um reino diferente de todos os demais, porque por mais que esses grandes imperadores, esses grandes homens tenham juntado grandes nações e demarcado grandes terras, seus reinos tiveram fim. O reino do Messias é diferente, porque ele mesmo disse que o reino de Deus já estava entre nós no período em que ele estava ainda entre os homens, e o seu reino está acontecendo. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós. Nós estamos sendo administrados por esse reino, pela justiça desse reino, porque está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça. É um reino, existe um rei e existe uma justiça nesse reino, e nós estamos submetidos a essa justiça. A pregação do Evangelho em toda parte, em todos os lugares, é a expansão do reino de Deus em Cristo Jesus através do Evangelho. A boa nova de salvação mostrada a todas as nações. As ilhas estão aguardando por esse Evangelho deste reino, e nós então aqui entendemos que somos arautos ou arautos desse grande reino. Somos anunciadores que o reino de Deus já iniciou, que Deus o Eterno está reinando. Que Deus nos ajude a entendermos isso, a compreendermos que todos esses grandes reis da terra, todos eles estão governando somente por causa da permissão do eterno Rei Jesus Cristo, e que haverá um dia então em que o Senhor colocará tudo, o Senhor Deus o Pai colocará debaixo dos seus pés todas as coisas, e perto está esses dias. Que Deus em Cristo te abençoe e te ajude na próxima aula. Em nome de Cristo Jesus, abençoe você, sua classe e a igreja de onde os irmãos tomam parte no culto a Deus. Amém.